Já estamos transmitindo para o mundo. Que legal. Gente, eu tô nervoso. Eu já estava nervoso antes, porque eu estou recebendo hoje aqui nada mais, nada menos do que um dos caras que mais entende de boxe olímpico no Brasil, na América do Sul, cara, e no mundo, tá? O técnico principal da seleção brasileira de boxe olímpico, Matheus Alves, meu amigo gaúcho, certo? Veio passar as festas de final de ano aqui em Porto Alegre e eu disse, cara, vou te roubar pra mim, tu tem que, vamos bater um papo, vamos conversar lá na Sojipa. Matheus, cara, fica à vontade, te apresenta pra galera, diz o que tu tá sentindo e pra mim é um prazer estar contigo aqui. Pô, amor, as pessoas às vezes não sabem, né, mas já são alguns anos aí que a gente tem esse relacionamento aqui no Rio Grande do Sul. Quando a gente ia lá pro Bolão Gaúcho. Pro Bolão Gaúcho. Fazia aquela pesagem lá às 8 horas, 9 horas, a Moré ainda arbitrava, ainda com toda aquela vontade de fazer esse boxe gaúcho levantar, né? E sempre te acompanhei, né, desde a época do Full Contact. Exatamente. E aquela geração toda que tu produziu de atletas que viraram depois treinadores, né, e montaram os seus grupos também. Exato. E depois também na época lá do Caxias, que eu dava aula na Aerostep. Exato, em cima. Eu dava aula ali de ginástica uma época. Então, as pessoas às vezes não sabem, né, porque cada um vai tomando às vezes um rumo e às vezes se perde esse contato, mas quantas vezes eu fui lá conversar contigo aí no Caxias, lembra? Eu batia ali, e aí como é que tá, professor, tudo bem? Te batia um papo ali, eu já dava aula de boxe. Cada um, lógico, buscando um formato, sim, porque tu é pioneiro nesse formato. As pessoas, hoje eu vejo em diversos locais no Brasil, quem foi pioneiro foi o Amoré, né? Ele que tá falando. Eu tô falando, sabe que é verdade. Ele que tá falando. Sabe que é verdade. Pequenos grupos, esse tipo de trabalho, que foi um trabalho de muito sucesso e que muita gente hoje se espelha e vem fazendo, porque a melhor coisa que tem é as pessoas repetirem uma coisa que a gente cria, né? Isso aí não é infelicidade, isso é felicidade, isso é mostrar que é uma escolha que era correta, né? Que bom, é uma escolha. Cara. Então, legal, a gente tá aí, nesse baita espaço aí, ó. Sensacional, a academia que tá surgindo aqui. Então, vamos bater esse papo. Tá. A gente está transmitindo aqui da nova sala da AGT dentro do Clube Sojipa, tá? Aqui em Porto Alegre. É uma sala que a partir da semana que vem já vai estar funcionando, uma sala grande, tá? Nós chamamos de AGT 400 pela metragem, na verdade são 460 metros quadrados. Então é esse fundão que vocês estão vendo. A sala está vazia, mas a semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar com ela bem equipada. Tá? Matheus, conta para mim o seguinte, para nós, conta para nós o seguinte: há quanto tempo tu já tá eu sei, né, mas eles querem saber, há quanto tempo tu já tá na seleção brasileira e como é que tu chegou lá? Exato. Vão fazer 11 anos já, né, que eu tô na equipe olímpica permanente. Eu cheguei na equipe olímpica com 29 anos, um treinador muito jovem, na verdade. Hoje eu tô com 40 anos, então é um tempo rápido, são 3 Jogos Olímpicos já, que passou assim, voando, né? Então eu lembro os Jogos de Londres como se fosse ontem. Nós subindo no ringue com o Esquiva, espero que o Esquiva depois entre. Um abraço para o meu grande amigo Esquiva Falcão. Abraço também. Estamos torcendo para que o Esquiva consiga esse cinturão mundial, ele é um menino que merece muito. E aí eu lembro ainda como se fosse ontem, a gente subindo na luta, na final, o Esquiva Falcão versus Murata, Ryoto Murata, japonês, categoria 75 quilos, e onde a gente perde a luta por 1 ponto, 15-14, porque ainda era a pontuação eletrônica, porque o Esquiva tomou um desconto de ponto por clinch, então quando tomava o desconto era 2 pontos para o adversário, então a luta deveria ter sido 14-13 para o Esquiva, né? Então passa muito rápido. Eu cheguei em virtude de um trabalho que eu vinha fazendo aqui em Porto Alegre, focado em competição. Eu tinha uma academia particular, Clube do Boxe Porto Alegre, onde eu dava aula normal para alunos pagantes. E a gente tinha um projeto social lá no Inter, que se chamava Interagir. Desculpa. E aí nós fazíamos esse grupo de social para buscar atletas e aula para pagantes.
Comecei a levar atletas para lutar no Bolão Gaúcho. Eu lutava ainda, me enganava um pouquinho ainda, estava ainda lutando de vez em quando. Um abraço pro meu amigo Adilson Faquin. O Faquin. A minha única derrota que eu tive na minha carreira. O Faquin. Bom, mas perdeu bem, né, Tchê? Perdeu bem, porque o Faquin é uma lenda também. Ainda aqui no Rio Grande do Sul, fui contágio do boxe. E aí eu já fazia faculdade de educação física, estava me formando já na época. Me formei, na verdade, em 2006. Nessa época até já estava formado, depois, nessa época do Interagir. E eu escrevia. Eu fiz um TCC sobre o lactato sanguíneo com os boxeadores em rounds de saco. Fiz essa correlação entre o lactato, o número de socos no saco de pancada. Eu escrevia alguns artigos. E nesse meio momento eu tive contato com o professor Otílio Toledo. Que até hoje é o diretor técnico, já era diretor técnico da CB Box, e comecei a trocar conversas com eles sobre a questão científica do boxe. Mandei para ele alguns projetos que eu escrevia, alguns artigos que eu vinha escrevendo informativos. E em 2010 eu fiz junto com a Federação Gaúcha, junto com o Vinícius Guarila e com o Cafuringa, a gente montou aqui um curso com o Otílio, em 2010. Lá dentro do Inter, lá no Gigantinho, onde nós colocamos 55 técnicos do Rio Grande do Sul. Que legal. Fazer o certificado da CB Box. Que legal. Então eu organizei esse evento junto com a CB Box, o presidente da CB Box veio, conheceu a minha estrutura de trabalho do Inter, eu tive mais proximidade com a CB Box nesse momento, e aí surgiu uma vaga em janeiro de 2011, e eu era o quinto da lista. Primeiro não quis, segundo não dava tempo, o terceiro achou que era pouco dinheiro e sobrou lá o Matheus. Chama o Matheus, aceitei. E hoje eu estou aqui. É mais ou menos a situação do Didio? Então, nós somos bem parecidos. Para quem não sabe, dá até um grande abraço para o meu amigo Didio. O nome é Vladson, mas o apelido é Didio. Ele vai assumir como integrante da comissão técnica agora a partir do dia 10, como assistente técnico, a mesma função que eu tive quando eu cheguei lá em 2011. E ele é um gaúcho aí como nós. Te interrompendo, para quem não conhece, para quem não sabe de quem nós estamos falando, o Didio, que eu não vou saber dizer o nome dele, o Vladson. O Didio, cara, é um cara fantástico, sensacional, gaúcho de Pelotas, que abriu uma academia, a Company, em Criciúma, tá fazendo a carreira dele lá e agora recebeu o convite da CB Box para fazer parte também da equipe técnica, da equipe permanente. Exatamente. Olha que bacana. E eu posso dizer o seguinte, gente, quantos técnicos são? 3? Hoje nós somos, eu sou o head coach, nós temos ainda mais 4 treinadores que trabalham junto comigo. Então são 5 no total. Eu já conheço 2. Eu já conheço pessoalmente 2. Cara, tem que conhecer os outros também. Temos que fazer um evento trazer os caras aqui. Eu vou trazer os caras aqui. Gente, olha só que bacana. O Matheus, ele foi jovem, né? Ele deixou o Rio Grande do Sul jovem, 11 anos já, né? 11 anos. Está trabalhando com a seleção brasileira. E hoje, né, ele alcançou um nível sendo o técnico-chefe da seleção brasileira. Matheus, nesses 11 anos, tu sabe quantos países, tu chegou a contar quantos países tu já conheceu? Eu tô Na verdade, o boxe me deu muitas coisas na vida, né? E uma das coisas que o boxe fez foi a oportunidade de conhecer muitos países, né? Tanto a parte do boxe de cada país, porque eu vou com essa finalidade, como conhecer também outras culturas. São 34 países já nesse momento. E alguns países que a gente vai diversas vezes, como o Cazaquistão, que eu fui 7 vezes, é inacreditavelmente o cara fala que foi 7 vezes para o Cazaquistão. Mas para quem não sabe, é uma potência no boxe olímpico. Você imagina um país que surgiu após a queda do muro, né? Ele foi independente da União Soviética em 94. E de 94 para cá os caras dominam o boxe olímpico junto com Cuba, junto com Rússia, de uma maneira assim surpreendente, medalha olímpica em todas as edições dos jogos desde 98 para cá, né? 94, quando virou o país, medalhas mundiais, então é uma referência para a gente, né? Então realmente foi um país que eu gostei muito de conhecer pelo nível de ver a diferença que eles enxergam o boxe olímpico nesses países que eram ex-União Soviética e como nós enxergamos o boxe no Brasil.
Porque eu recebo muita pergunta e recebo muita crítica. Ah, mas Cuba é uma ilha pequenininha e ganha um monte de medalha, olha o Brasil. Não dá para comparar o boxe cubano com o boxe brasileiro. É eu querer comparar o futebol cubano com o futebol brasileiro. Nós estamos falando de culturas diferentes, com um modelo de educação esportiva diferente. Primeiro que o modelo brasileiro de boxe não é competitivo. Uhum. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o boxe brasileiro não é um boxe de competição, é um boxe de atividade física. Certo. Ninguém vai para o boxe para ser lutador de boxe em academias no Brasil. Que é mais ou menos o que a gente faz aqui também, né? Mais ou menos o que eu faço aqui. Então, nós não temos... Quando tu entra no judô, tu tem duas funções ali, trocar de faixa e competir. Tá. Quando tu entra no jiu-jitsu, troca de faixa e compete. Quando tu entra no Muay Thai, troca de faixa, que é o bracelete, e compete. Kickbox, troca de faixa e compete. No boxe não, no boxe é para fazer atividade física. E daí que nós conseguimos. Aí então, em alguns momentos surgem. Então, de forma. Isso é um estudo, né? Nós fizemos um estudo para verificar isso. Então, o número de academias no Brasil que tem o foco para formar competidores é muito pequeno. Nós não temos essa estrutura de competidores. Então, Cuba é um modelo de esporte para competição. Não existe academia para fazer a atividade física. Então lá tu tem as escolas de boxe, onde o aluno vai morar lá durante a semana e vai treinar para ser um atleta de boxe. Toda a província tem uma equipe de boxe da província, categoria cadete, categoria juvenil. Então são modelos diferentes. Como é no Cazaquistão, tanto que o Cazaquistão levou, na década de 90, o professor Alcide Sagarra, famosíssimo técnico cubano, formador de Teófilo Stevenson e de Félix Savon, que revolucionou o boxe cubano, Alcide Sagarra. O Cazaquistão levou ele para o Cazaquistão e ele montou a estrutura do boxe do Cazaquistão. Tem uma foto dele lá no centro de treinamento do Cazaquistão, gigantesca, abraçada com vários treinadores famosos do Cazaquistão, onde ele colocou esse sistema que cada província, cada cidade, no caso capital dos estados, tem uma equipe permanente, adulta, tem as suas equipes juvenis. O boxe no Cazaquistão é o esporte número 1, é como o futebol no Brasil. Então, assim, são modelos diferentes. Então, nós ainda conseguimos no boxe, nesses últimos 20 anos, 15 anos, resultados que é muito maior do que a nossa cultura boxística. Sim. A nossa cultura boxística, aqui na América do Sul, a gente perde em cultura boxística para a Argentina a milhares de quilômetros de distância. Concordo. Venezuela e Colômbia. A nossa cultura de boxe no Brasil, tanto profissional quanto olímpica, é muito distante de Venezuela, Colômbia e Argentina. Cara, eu sou fã, eu viajei muitas vezes para a Argentina, para Buenos Aires, e as pessoas não têm ideia do quanto eles gostam de futebol, rugby e boxe. Perfeitamente. Cara, os caras... E ainda tem o hóquei na grama feminino. De grama feminino, que Las Leonas. Cara, já que tu tocou nesse assunto, né, de equipes permanentes, Cazaquistão, Cuba, me conta o seguinte, cara, que eu tenho curiosidade em saber. Tu já me disse que são 34 atletas a nossa seleção olímpica. 36 atletas. Agora, esse ano 36, com 10 juvenis inseridos. Tá. Como é que se dá isso? Eles moram lá, a confederação paga um aluguel de um apartamento, eles têm um local onde todos eles residem. Como é que funciona lá? Então, para os atletas e para a comissão técnica. Tá. Então, em virtude desse nosso modelo de boxe brasileiro, onde quem produz o nosso atleta do Brasil não são clubes, como é aqui no caso do judô, como é no caso do vôlei, como que nós temos clubes como o Minas, a Sojipa, o Flamengo, clubes bem estruturados que têm esses atletas. No boxe a gente não tem isso, então a gente tem projetos sociais bancados pelo professor ou projetos sociais que alguém ajuda ou a prefeitura dá uma salinha. Então, com esse projeto, com esse tipo de formação de atleta, a Confederação em 2009 veio com essa opção de ter uma equipe permanente. Para quê? Para manter o treinamento de alto nível
de todos da mesma forma, porque cada um treinava em um local. Vou te interromper rapidinho, só para não esquecer. O boxe é a única seleção permanente que nós temos em esporte olímpico ou tem mais algum? Temos ainda a ginástica artística, né? A de fita e bola, que treina rítmica, que treina em Aracaju, que é um projeto também muito legal que a ginástica faz em Aracaju. E o pessoal da canoagem do Isaquias também treinava em forma... São só esses 3 esportes que tem uma seleção permanente. Os outros são modelos de clubes. Segue o barco aí. Então, em 2009, a Confederação Brasileira de Boxe optou por esse sistema, que foi começado pelo presidente Mauro Silva em 2009, onde todos os atletas deveriam morar em São Paulo e treinar na mesma academia, com a mesma comissão técnica e o mesmo planejamento de treino. Porque nessa época existia aquela rivalidade Bahia e Pará, tu lembra disso? Que dominaram a seleção brasileira durante Dominaram muito tempo, então treinavam na Bahia um grupo, outro no Pará, outro em São Paulo, não tinha esse grupo fixo. Então, esse iniciou em 2009. Como funciona a equipe olímpica permanente? Nós temos um CT que é metade público e metade privado, lá em São Paulo, onde nós temos o Núcleo de Alto Rendimento de São Paulo, do professor Irineu Loturco, que é um grande parceiro do esporte brasileiro. É um professor que montou um projeto que ele oferece instalações de altíssimo nível para todos os esportes. Então, a gente treina nesse espaço da parte física, corrida e musculação. E uma parte a gente usa da Prefeitura de São Paulo, aí em Santo Amaro, o nosso galpão de boxe. Nós temos 4 casas alugadas ao lado desse CT, onde nós pagamos alimentação, moradia, tudo para o atleta. O atleta chega lá, só dorme e treina. Nós temos fisioterapia, 2 fisioterapeutas, massoterapia, nutrição, psicólogo médico, uma equipe completa de multidisciplinar. E de segunda a sexta, 2 sessões de treinamento e sábado uma sessão pela manhã. E sem contar que a gente cumpre o calendário europeu, como eu estava te falando antes. Nós vamos entrar nessa sessão daqui a pouquinho. A gente cumpre o ano inteiro praticamente o calendário europeu, base de treinamento internacionais. E esse modelo foi o responsável para a gente vir conquistando aí medalhas de Jogos Pan-Americanos, Mundial, Olimpíadas e Campeonatos Mundiais. Curiosidades aí, né? Que eu acho que as pessoas nunca te perguntam, né? Esses atletas, permanente, eles moram lá. São casados, são solteiros? Eu te pergunto pelo seguinte, se o cara é casado, ele tem que levar esposa, filhos, eu não sei como é que é a situação aí dele, E outra pergunta já te fazendo, eles recebem salário, imagino eu, porque alguns são militares, então eles têm um soldo militar, mas além disso, existe... Na verdade, existe esse programa militar no Brasil hoje. Na verdade, eles não são militares que são atletas, eles são atletas que são militares. E isso é uma coisa bem importante de se falar. Certo. Nós temos aqui na Sojipa também todos os esportes olímpicos. Então, o que acontece? Existiu em 2011, no Rio de Janeiro, os Jogos Mundiais Militares, que foi sediado pelo Rio, em 2011. Os Jogos Mundiais Militares é a Olimpíada Militar. Certo. O Brasil, para esses Jogos de 2011, montou um projeto, uma portaria, onde cada força ficou responsável por algumas modalidades olímpicas, no caso, esportivas que competem nesses Jogos Mundiais Militares. E eles resolveram contratar os atletas olímpicos brasileiros para fazerem parte do corpo militar, para competir nos Jogos Mundiais Militares e nos Mundiais Militares das modalidades. Então não é que são militares que treinam e vão competir nos Jogos, é ao contrário, são atletas de alto rendimento que os militares que gerenciam essas modalidades contratam, eles fazem um curso de sargento e eles ficam 8 anos como sargento. E nesses 8 anos eles vão competir esses eventos militares quando tem no calendário. Então eles são militares temporários, né? É uma portaria. Porque tem muita gente que acha que são militares de carreira que lutam. Né? Mas tu concorda que isso foi muito bom para nós, né? Isso é excelente para os atletas brasileiros, que é um saldo mensal que eles ganham. Certo. Eu sou um pouco contra o marketing que se faz, que não se explica muito bem e fica parecendo que todo mundo é militar e todo mundo treina dentro dos quartéis. Não é bem no boxe. Eu não sabia, viu? Uma curiosidade, eu não sabia disso. Algumas modalidades eles usufruem muito dos espaços, mas na seleção todos treinam na equipe olímpica. Né? Então, eles moram nas casas, recebem salário da Confederação, salário dos militares e o Bolsa Federal. Cada um no seu nível. Quem é Bolsa Nacional, Bolsa Internacional e Bolsa Olímpica. Depende do nível de cada atleta. Que bacana. E que eu sempre digo, né? Melhorou muito as condições dos atletas olímpicos brasileiros. É ideal? Ainda não é ideal. Sempre pode melhorar.
financeiramente falando para os atletas, mas Sim. é muito melhor do que era há 15 anos atrás. Com certeza. O nosso maior problema hoje é na categoria de base. É quem paga para esses garotos e garotas treinarem enquanto são jovens. Na formação que nós temos mais problemas ainda. Nessa faixa que está lutando Olimpíadas, está lutando Jogos Pan-Americanos, eles têm já mais apoio, né? Tá. Quem é casado vive longe da mulher ou leva a mulher para morar em São Paulo, como aconteceu comigo. Quando eu fui para a equipe, é uma coisa bem curiosa. Antes de ir para a equipe, eu fui chamado para uma competição na República Dominicana em fevereiro de 2011. E eu fui como técnico convidado, como a gente faz hoje para vários treinadores. A gente Sim. convida treinadores para viajar com a equipe. Tá. Eu estava na lua de mel, quando o time me ligou. Eu tinha casado no dia 29 de janeiro. Aí eu fui para a República Dominicana, fui para Punta Cana de lua de mel, fiquei 7 dias. Mas levou a esposa. Lua de mel com ela. Voltei para o Rio, quando eu estava no Rio nos últimos 7 dias, que era uma lua de mel de 14 dias. Era 7 dias em Punta Cana e 7 dias no Rio de Janeiro. Tá. Quando eu estava no Rio de Janeiro, me ligaram. Aí eu deixei ela e fui. Voltei para a Dominicana com a equipe. Vocês têm ideia do amor que esse cara tem pelo boxe? Vocês estão vendo isso, né, cara? Ela deve estar vendo, tá brava que eu tô contando, né, mulher? Não, mas não, que isso, que é a isso. Juliana. E aí, eu voltei, a gente tava morando junto, tinha casado e já fui para São Paulo e deixei ela aqui. Tá. Aí passou 6 meses, eu morei na casa da equipe, morei com a equipe, morei com os atletas, aí eu vi que para mim não dava morar com atleta, minha mulher em Porto Alegre, eu levei ela para São Paulo, a gente alugou um apartamento, e aí de lá eu fiquei, ela ficou até hoje comigo lá. As tuas filhas nasceram em São As Paulo? minhas filhas nasceram em Porto Alegre, eu fazia questão de voltar para cá só para ter naturalidade de Porto Alegre no nascimento. Viu, elas são gaúchas. Uma nasceu no Mãe de Deus, a outra nasceu no... Putz, agora vai falhar na Tudo memória. bem, mas elas nasceram quando tu já estavas... Não, a gente viajava só para ter o filho aqui. Tá, mas tu já estava na seleção Já brasileira. estava na seleção. Já estava na seleção Uma brasileira. uma tá com 8, outra tá com 5. Maitê e Cecília. Mas a seleção brasileira te ajuda. Tu tem salário. Não, eu sou um assalariado, eu trabalho com carteira assinada, tem toda essa estrutura normal. Eu sou exclusivo da CB Box, eu não posso trabalhar em outras funções. Falando em exclusividades, mais uma curiosidade, tá? Nós falamos em seleção brasileira permanente. Quando nós temos os campeonatos brasileiros, esses atletas da seleção brasileira, eles podem, é permitido que eles participem das seleções estaduais, participem desse campeonato brasileiro pelo estado dele ou não? Não, tem que participar pelo estado. Na verdade, como eu falei antes, nós não temos clubes, né? Então, todo o campeonato brasileiro, os atletas lutam pelas suas federações locais. Então, um atleta que é do Rio Grande do Sul vai lutar pela Federação Gaúcha de Boxe. Ele passa o ano todo treinando lá contigo em São alguns Paulo? Alguns anos, quando é de interesse da confederação, eles treinam lá em São Paulo e vão direto para o brasileiro. Mas é bem difícil. Eu não faço normalmente isso, porque o Campeonato Brasileiro não é responsabilidade da confederação. O Campeonato Brasileiro é responsabilidade dos atletas e de suas federações. Então, esse ano, por exemplo, em novembro, nós liberamos já os atletas para ir para casa. Tá. O masculino já foi liberado pós-mundial em outubro, então o brasileiro foi no meio de dezembro agora. Foi 10, 11 de dezembro. Todo mundo treinou nas suas próprias academias, com seus treinadores das suas academias, dos seus estados, e foram para o brasileiro pelos seus estados. Eu só vou lá olhar a luta. Então, vários atletas não foram convocados de novo porque perderam a final. Então, eu convoquei o campeão e deixei o que estava na equipe fora. Então, foram 3 categorias que o titular perdeu a final e eu convoquei o que ganhou e está fora desse ano. Então, ele corre o risco, deixa eu ver se eu entendi. Ele está na seleção. Se ele decidir participar do brasileiro e não ser o campeão... Na verdade, às vezes a gente obriga a participar. É obrigado, porque a nossa base de convocação é o brasileiro. Tá, então, se tu é o atleta da seleção e vai pro brasileiro e perde, por que o outro não está no teu lugar? Entendi. Obviamente, há casos e casos, né? Então, por exemplo, esse ano o Abner, que foi medalhista olímpico, não foi o brasileiro. Nem o Wanderson, que foi 5º na Olimpíada, nem o Keno, que foi prata mundial. O Ebert também não foi, esses atletas masculinos não foram ao brasileiro. Eles podem abrir mão.
Eles que decidem ou Não, vocês? é um acordo com a comissão técnica. Tá. Nós fizemos um acordo antes do brasileiro, que quem fosse medalhista olímpico não precisaria do brasileiro, o que é muito justo, né? Eu acho, claro. Já garantiu a sua Então presença eles na já seleção estavam brasileira. convocados já desde o final dos Jogos Olímpicos do Mundial. Os outros deveriam ir ao brasileiro para ter a convocação de novo. A gente fez a convocação agora no dia 17 de dezembro, eu fiz a convocação. E como a gente trabalha com números, eu queria ter 50 atletas na equipe. Sim. Mas a gente não tem hoje recursos para ter 50. Eu queria ter 3 por categoria. Tem a seleção A e B ou não? Então, eu trabalho dentro do orçamento. Certo. Infelizmente, a gente nem sempre tem 2 por categoria. Porque eu trabalho em cima do orçamento. Tá. Então, esse ano eu tenho 2 por categoria em quase todas as categorias masculinas, apenas na categoria 69, que eu estou com um atleta só, que é o Jonathan, que voltou para a seleção e estava fora da equipe. Uhum. E no feminino nós temos 2 por categoria olímpica, que ainda são as categorias de Tóquio. Então é 51, 57, 60, 69 e 75. Essas 5 categorias foram feitas em Tóquio. A gente tem 2 por categoria nessas 4 primeiras categorias. No 75 a gente tem só uma, porque infelizmente nós estamos com um problema sério nessa categoria no Brasil. Mas é bastante, né? Ainda bem, né? É um grupo bom. Eu gostaria de ter 3 por categoria. Sim. Mas é que não é o que eu quero, é o que o dinheiro pode pagar. A gente trabalha dentro do orçamento. Claro. E aí nós temos aquela opção, eu tenho menos atletas, mas eu consigo cumprir um calendário internacional de competições completo. Então, o que tu prefere? Ter 50 atletas treinando no Brasil o ano inteiro, ou tu ter 20 atletas que conseguem correr o campeonato internacional inteiro o ano inteiro? Então, essa Olha o que ele falou agora. A gente estava conversando antes da gente começar a transmissão. Amor da minha vida, Miriane. Desculpa, eu esqueci, tá? Um beijão, vida, tá nos acompanhando. Com certeza, tá? Tua fã também, ela gostaria de estar aqui, mas como eu te comentei, como a gente tem uma casa em São Francisco de Paula, né? Então ela mora lá, nossos cães, tem que cuidar dos cães também, não dá para abandonar a casa. Então ela não pôde vir durante a semana para Porto Alegre, tá? Mas com certeza ela está nos acompanhando. Da Europa. Da Europa. Como tu conversou comigo antes da transmissão, eu já sei, mas eu quero que tu fale para eles também. Como é a nossa base de treinamento, de viagens, de competição, de entrosamento com outras equipes, outras seleções? Eu não sabia o que tu me falou, tá? Fiquei curioso e gostei do que eu ouvi. Como é a preparação da seleção brasileira hoje em dia? Então, a gente vem desde o ano de 2010, quando surgiu o patrocínio da Petrobras, que injetou um dinheiro muito bom. Então, o resultado de 2012 ele tá muito próximo a esse patrocínio que a Petrobras teve com a Saberbox até 2016, que era um projeto que a Petrobras apoiava 5 modalidades: esgrima, boxe, canoagem, taekwondo e levantamento de peso. Era um projeto de 5 esportes. Desde 2010, que a gente teve recursos para isso, a gente começou a correr o circuito europeu. Por que o circuito europeu, né? Olha isso. A Europa e a Ásia hoje, que cresceu muito, eles são o centro do boxe olímpico mundial. Mas tem Cuba e Estados Unidos? Tem. Mas os Estados Unidos, ele é boxe profissional a base. Eles têm muito problema na Federação Olímpica deles lá. E Cuba é uma equipe da América muito forte, não que tenha o boxe na nossa região. Então, na Europa, nós temos campeonatos de schoolboys e schoolgirls, que é a categoria de 12 e 13 anos, né? 13 e 14 anos. Nós temos campeonatos de cadetes, que é 15 e 16, e de juvenis, 17 e 18, e de adulto, de janeiro a janeiro, um atrás do outro, em diversos. Para você ter uma ideia, Kosovo faz um evento tradicional todo ano. Bielorrússia tem 2 eventos tradicionalíssimos todo ano. A Bulgária é uma das maiores federações que faz campeonatos na Europa, cedia continental juvenil, continental de cadetes, e tem o Stranger Tournament, que é o evento mais antigo da Europa, vai para 75 anos contínuos de campeonato. A gente vai para o Stranger desde 2010. A gente nunca pegou um ouro, em Sófia e na Bulgária. Nós nunca pegamos um ouro no masculino no Stranger. No feminino a gente pegou com a Bia, e no masculino sempre estamos batendo na trave em bronze, e eu estou
louco com esse... Eu quero uma final dos Strangers. Até não sabe, o Abner, que pegou bronze, o Bolinha, que pegou bronze. Então, essa nossa evolução do boxe brasileiro está muito ligada a esse nosso circuito europeu que a gente vem fazendo. Porque, primeiro, que os árbitros da Europa são muito caseiros, né? Então, acabam conhecendo. Então, o boxe olímpico, como é subjetivo, tem um problema seríssimo de arbitragem, né? De julgamento de quem ganha. Então muita gente assiste uma luta e não concorda com os juízes. Só que quem sabe, quem já arbitrou o ringue e ficou sentado por baixo em cada canto, sabe que a visão de baixo é diferente da visão de cima da arquibancada. Exatamente. E é diferente da visão da televisão. Exato. Então quando tu luta contra um país tradicional, o juiz que está marcando o ponto, ele já olha para o país tradicional diferente do desconhecido. Então, 2, 3 golpes que o tradicional deu, ele vê mais do que o golpe que ele recebeu. Então, muita luta, Cuba, Rússia, Cazaquistão, ganha pela tradição da camisa. Nem sempre é roubo do árbitro, nem sempre é roubo. Às vezes tem resultados que são corruptos porque foi provado que a AIBA fazia acerto de resultados. Isso está provado, não sou eu que estou falando, foi provado nos Jogos do Rio. Está acontecendo um processo muito grande e se provou venda de medalha nos Jogos Olímpicos pela AIBA, tanto no Rio quanto em Londres, quanto desde Seul. De Seul para cá é comprovada a venda de medalha olímpica. Caraca. De acerto de resultado entre árbitros, isso existe. Mas também existe o árbitro que julga pelo atleta mais conhecido. Sim. Então, nós indo muitas vezes para a Europa fez com que vários atletas nossos fossem conhecidos pela arbitragem. Então, quando ele vai lutar, o árbitro já sabe. Então, quando o Everton Lopes, que é o nosso grande campeão mundial de 2011, um fenômeno, um boxeador fabuloso, o Everton lutava na Europa, os juízes adoravam ele lutando. Então, quando ele ia num evento mundial, ele já subia como Everton Lopes. Então, o árbitro sabe que ele é um canhoto bom pra caralho, pô, boxeia. Então, é diferente julgar uma luta quando tu sabe quem é o atleta. É que nem o Julio La Cruz. O Julio La Cruz é tetracampeão mundial, 2 vezes campeão olímpico. Tem luta que é muito parelha. Mas ninguém vai dar uma luta parelha contra o Júlio. Ah, sim. Porque ele é o Julio La Cruz. Então foi equilibrada, podia dar para o outro, mas não vai dar para o outro. Então é um problema que a gente tem no boxe olímpico também. Então a Europa para nós hoje é nossa casa. A gente tem uma parceria grande com a Alemanha, a gente tem uma parceria muito boa com a Inglaterra e a Grã-Bretanha é um dos países mais fortes do boxe na Europa. Eles têm um centro de treinamento que é o mais moderno do mundo hoje. Eles têm um ringue com uma câmera hiperbárica que eles simulam a altitude fechada. Sério isso? Fazem a manopla dentro do ringue ali, fazem sparring dentro dessa câmera. Preciso ter isso aqui. Preciso ter. Vamos pensar, vamos elaborar isso aqui. Então, assim, nós temos hoje 5 potências no mundo hoje, no boxe olímpico. Grã-Bretanha, Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão e Rússia. Né? Então, Cuba, Grã-Bretanha, Rússia, Cazaquistão e Uzbequistão, esses 5 países. Desses 5 países, 4 são modelo soviético. Né? Cuba, Uzbequistão, Cazaquistão e Rússia. E a Grã-Bretanha é um modelo totalmente diferente desses 4. Tanto de treinamento quanto de estilo de luta, são modelos bem distintos. Qual é o nosso modelo no Brasil hoje? Isso. Que me perguntam muito. A gente ainda usa uma base desse modelo soviético na questão de periodização de treinamento, onde a gente usa a velha guarda da periodização tradicional, o treinamento de Matveev, que muita gente critica até hoje. A gente continua utilizando o macrociclo anual com um evento alvo, com acúmulo de carga para um evento principal desse grupo russo aí da década de 70, e muito baseado nessa metodologia de treinamento de acúmulo de carga, onde a gente cruza o volume e a intensidade para o evento alvo. Mas a parte técnica, a gente tem uma mescla desse boxe mais latino, que é um boxe mais solto, de mais mobilidade, não tanto força, era antigamente, que nesses últimos 5 anos, que é o tempo que eu estou mais à frente da equipe, né, que eu estou como responsável, eu sempre achei que o Brasil precisava melhorar a força. Então, a gente aumentou muito a carga de força de 2017 para cá. Então, o nosso trabalho de força hoje é muito maior do que o ciclo de 2016 e do que o ciclo de 2012. Porque eu sempre achei que nossos atletas eram frágeis.
Eles eram muito técnicos. Aí veio a Bia. Só que... Mas a Bia é uma característica também individual, né? A pegada, por mais que tu faça força, a pegada não é treinável. Tu pode melhorar o teu punch, mas tu não vai adquirir pegada. Porque a pegada ou tu tem ou tu não tem. Tu pode aprender a bater mais forte. Então eu bato... Vamos lá, vou só falar um número 80 newtons. Vou bater agora 85. Então eu melhorei a minha força. Mas aquela pegada de ser nocauteador, isso é nato. Ela nasceu assim. Isso é nato, é. Mas então a gente melhorou muito nosso trabalho de força. Lutando contra países do leste europeu, é obrigado a ter força. Porque lá é boxe de força. Eles vão te empurrar, eles vão te agarrar, eles vão te colocar na corda, vão te abraçar, vão te empurrar. Então se tu treina só boxe limpo, toquinho, vai para um lado, toquinho, vai para o outro, e pega um cara que vai te agarrar o tempo inteiro, te forçar a clinchar, te forçar a te empurrar, tu não vai aguentar essa intensidade. Então eu gosto muito desse modelo nosso de boxe solto, meia longa distância, meia longa, muito golpe reto. Eu gosto muito do jab. O jab para mim é metade do caminho na luta de boxe. Boxeador que jabeia, jab duplo, jab triplo, jab, mantém essa distância com jab e consegue trabalhar bem essa mão da frente, já é metade do caminho. Tanto que existe um treinamento diário de 1 round ao menos no dia, a 3 rounds só de jab na escola de combate dirigida que a gente faz, a escola de combate livre. Tem que trabalhar a mão da frente. E mesmo fazendo todo dia, chegando na luta, tem cara que não jabeia. Né? Mas o jab é onde a gente domina a distância. O jab é onde eu preparo. Ele pode ser ação preparatória ou pode ser golpe. Ele pode ser como um golpe de ataque, uma ação ofensiva, ou pode ser uma ação preparatória. Eu posso jabear para preparar o ataque. Ou eu posso jabear para tentar fazer o ponto. Então o jab, e tanto o jab no peito quanto o jab na cabeça. Então, no peito, em cima e embaixo, bum, bum, duplo jab. Aí duplo jab volta com cruzado na mão da frente. Então a mão da frente é fundamental. Então eu tenho muito como característica treinar muito a mão da frente, muito trabalho de força e muito trabalho psicológico. E uma coisa que tu me falou antes, a admiração que os países europeus estão adquirindo pela nossa seleção, pelo Brasil, pelo estilo de luta. Pelo tipo de luta. Tanto que eles, não só os europeus, os asiáticos também estão convidando vocês para irem para lá pagando tudo. Nesses últimos anos a gente vem recebendo muito convite de treinamento em conjunto, onde as equipes nos oferecem tanto a passagem aérea quanto a estadia para treinar junto com as equipes. Pela característica de luta, né? Porque os europeus é um boxe de força, né? Um boxe focado mais em golpes curvos, aquele trabalho para frente, movendo muito o tronco. Nem todos os europeus, tá? De forma geral, porque a gente pode dividir, é bem fácil dividir. Tu pega o leste europeu, da cortina de ferro, e de forma geral é boxe mais grosseiro que a gente chama. Já no boxe francês, que tem muita influência também de boxe cubano, tem muitos treinadores cubanos na equipe da França, já é um boxe mais técnico, mais tático. O boxe italiano também é um boxe de potência, eles são muito potentes e rápidos, fazem um vai e vem de saltar muito o boxe italiano. O boxe inglês é muito técnico, eles são técnicos ao extremo, muito alinhados, postura tradicional ortodoxa, daquela guarda bem fixa, muito bom de técnica e muito bom de potência e rapidez, o boxe inglês. Então tu vai ver eles muito bem preparados fisicamente, sempre o boxe inglês, sempre preparado fisicamente. Então tem uma divisão. Ucrânia é um boxe muito de força. A Rússia, todo mundo acha que é boxe de força a Rússia. Mas a Rússia não é boxe de força. Eles são fortes, mas eles têm todo o domínio de aspecto técnico. Porque Cuba se baseou nesse trabalho russo para montar esse sistema cubano. Os cubanos pegaram a metodologia soviética russa e colocaram o pitado de mobilidade cubana, de dança, de salsa, dentro desse aspecto de domínio técnico que os russos já tinham. E pegaram esse modelo de treinamento, uma metodologia, um procedimento, e colocaram a pitada cubana deles ali. Tanto que tu pega um russo lutando, tu acha que ele é só grosseria, e não é grosseria. Ele joga nas 3 distâncias, curta, meia, longa, sabe mover para trás, para frente. Óbvio que às vezes tu encontra um russo mais para frente, mais duro, mas tu vai encontrar um russo também técnico, como o Popov, que é um 63, um menino muito talentoso canhoto. Mas tu pode pegar um russo duríssimo, como esse 8-1 que lutou em Tóquio, que é um nocauteador, mas de forma geral eles têm todos esses aspectos no boxe russo. Então é essa visão de enxergar. Os asiáticos já não, os asiáticos já têm aquele boxe de vai e vem, de rapidez, salta, 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 trabalha com velocidade. O Uzbequistão já não, boxe força. Então eles são asiáticos,
Os uzbeques são asiáticos, só que eles têm um método de força e não de vai e vem. Já o cazaque faz também mais parecido com o russo. Cazaque e Rússia são bem parecidos, que usam muito aquele cruzado assim. Tu pega um cazaque e vai cruzar com a mão da frente assim, ó. Então em GB, e cruza pá, com a mão da frente. E sempre bem alinhado o tronco. Não fazem muito trabalho de cintura. Então é nesse tipo de viajar muito e de ter esse domínio sobre essas escolas de boxe que a gente precisa fazer o Brasil. Eu não posso querer copiar ninguém. Eu tenho que usar a minha característica. Só que eu tenho que saber qual é a minha fraqueza contra cada escola desse tipo. Então, se eu tenho um boxeador brasileiro que é bom de meia a longa distância, é bom de deslocamento, mas que não aguenta uma luta intensa de força, eu preciso melhorar a força. Tá. Se eu tenho um brasileiro que tem defeito de postura de combate e deslocamento, eu preciso melhorar o deslocamento. Então, é esse feeling o mais rápido possível de eu ver de cada um onde eu preciso melhorar, que eu vou conseguir lutar contra um russo, contra um cazaque, contra um cubano. Então é isso que a gente faz na comissão técnica. É um trabalho de 24 horas de boxe. A minha mulher não gosta nem de falar de boxe. Porque se alguém fala de boxe na mesa, ela fala, começou o workshop. Porque não vai parar mais, aí não para mais. Tá, olha só. Tava conversando com o Matheus, né, quando ele chegou. E aí parece que como é que eu vou puxar a brasa para o meu assado, tá? Aí o Matheus estava conversando com a gente que a confederação, e durante esse ano, né, tem um projeto para lançar, não lançar, desafios? Fazer 3 desafios, Challengers, né? Com 3 seleções, 3 países diferentes. Primeiro me diz assim, já existem os 3 países? Então, ou eles estão escolhendo? Nós temos um evento que vai acontecer primeiro em junho, na primeira semana de junho, que é o Grand Prix. A gente fez no passado, pela primeira vez, a primeira edição do Grand Prix Brasil. Tá. A gente fez um evento antes dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro, com atletas brasileiros lutando todos contra todos na categoria. Que foi um sucesso o evento, com uma transmissão pelo canal Olímpico, foi muito legal. E desse projeto surgiu a ideia de fazer um Grand Prix internacional. Tá. Que aí esse é um evento em junho, que é 4 seleções lutando todos contra todos. Certo. Junto desse projeto, nós temos agora o projeto que o presidente Marcos Brito lançou agora, que ele quer fazer, que são os desafios. São 3 desafios no ano. Por exemplo, Brasil e Argentina é um desafio num sábado à noite, são 12 lutas, 12 brasileiros, 12 argentinos, quem ganhar mais é campeão. Tá. Quem ganhar melhor de 12. Tá. Ou melhor de 8, ou melhor de 10, 4 femininos, 4 masculinos, isso tudo é adaptável, né? Então a gente quer fazer 3 no ano. Já tem os 3 países ou não? A ideia é Brasil e Argentina, Brasil e Colômbia, e surgiu uma ideia aí de um Brasil e Alemanha, né? De um Brasil e Alemanha. Olha o papo, olha aonde a gente vai chegar. Diretoria da Sojipa, presta atenção na ideia desse homem. Confederação Brasileira de Boxe quer fazer então esse projeto, né? 3 desafios, países diferentes. Vocês já pensaram na possibilidade, não depende de nós, né? Mas é uma ideia, de fazer um desafio, sábado à noite, Brasil e Alemanha. Brasil e Alemanha. No ginásio G9, só para convidar. O ginásio G9 é o ginásio principal do clube aqui. Só para convidados. E trazer essas 2 seleções para treinarem 3 dias antes do evento. Aqui na AGT 400, aqui nessa sala de mais de 400 metros quadrados, que a Sojipa está preparando para Porto Alegre. Imagina a gente no primeiro ano de AGT 400, a gente conseguir fazer um evento, trazer um evento desses para a Sojipa. E por que a Alemanha? Porque a Sojipa é um clube de origem alemã. Olha que coisa bacana a gente casar essas culturas. Cara, eu tô arrepiado, Matheus. Eu tô arrepiado. E uma federação muito amiga da Federação Brasileira. E a gente tem um vínculo com a Federação Alemã. Então a gente já foi para a Alemanha treinar. Eles têm um CT em Hennef, que é uma cidadezinha pequenininha perto de Düsseldorf, que é espetacular. A gente foi diversas vezes treinar em conjunto com eles. O ano passado lutamos a Copa Colônia, em Colônia, obviamente, e foi um evento lindíssimo. Eles são uma federação muito próxima da gente. Nós temos, assim, grandes amigos. E tem atletas bons, que a Alemanha está entrando no mesmo grupo da França de usar os imigrantes para o boxe. Então a França é uma potência no boxe europeu e, de forma geral, são árabes ou são africanos.
assim, de origem, né? Aham. Às vezes já nascidos na França, mas de pais imigrantes. E a Alemanha está utilizando, tem pouco, não vinha utilizando muito, e agora vem utilizando, e está dando resultado. Eles têm, de forma geral, os pesos grandes alemães e os pesos intermediários e pequenos de imigrantes. Isso é uma coisa bem curiosa, eles pegam, os alemães são caras fortes, né? Aham. Então peso grande normalmente são alemães, assim, de nascimento, de pai e mãe, né? Eu vou levar adiante essa ideia do Matheus, a gente vai continuar conversando sobre isso. Quem sabe, né? Nesse ano a gente não consegue trazer para Sojipa um evento desses, cara, né? Com todo o apoio da Com a Confederação. Confederação Brasileira junto, com certeza. Que Vamos coisa. fazer, vamos fazer. Vamos fazer. Tá prometido aqui. Pô, agora que a gente tem tudo isso aqui, Então. né, cara? Logo, logo, tá tudo isso aqui pronto pra gente treinar. Agora eu vou te fazer uma pergunta, vou mudar um pouco a... Tá, vamos lá. Que a gente estava falando sobre periodização de treinamento e sobre treinamento. Existe essa discussão hoje de muita gente que é contra a periodização de treinamento. E eu sou a favor, porque eu acho que tudo se periodiza. O que tu acha dessa coisa? Ou tu prefere não entrar nessa briga aí? Ah, eu prefiro não, porque, cara, olha só, eu não sou um treinador, eu não trabalho com boxe competitivo, né? Eu sou um cara mais marqueteiro e trabalho mais com boxe. Mas tu planeja, tem periodização, tem planejamento. O planejamento é periodizar. Cara, Tu entende? sabe o que acontece, Matheus? É que muitas vezes assim, ó, vamos entrar no meu meio, tá? Eu chego de manhã, eu vejo o grupo de alunos que eu tenho. Então, rapidamente, eu acho que com todos esses anos de aula, eu consigo rapidamente elaborar um treino, Claro. uma aula, para aquele grupo, tá? Cara, deu certo, eu sigo com a mesma aula durante o dia. Só que eu preciso ter criatividade e jogo de cintura, porque se aparecer na turma seguinte, uma pessoa que não vai se adaptar àquele tipo de aula que eu planejei na Tu vai ter que anterior, mudar. cara, eu preciso mudar. Claro. Mas dentro já de uma vivência de mais de 20 anos de um mesmo tipo de planejamento. Sim. E é isso que eu sempre bato a tecla para todos os técnicos que eu falo. É um planejamento. Tem um planejamento. Porque tu tem essa experiência de 20 anos desse mesmo modelo de trabalho, então o procedimento já é o mesmo. Tá. O teu modelo de trabalho, ele segue uma linha de trabalho escolhida, pré-estabelecida já há muitos anos que tu criou, Certo. que vai ser em forma de circuito. Um exemplo, é em forma de circuito. Tá. Eu tenho 4 estações, eu tenho pera, eu tenho teto-sol, eu tenho saco, eu tenho sombra, eu tenho manopla. Tá. Isso é planejar o treinamento. Tu já monta a tua academia com o teu planejamento de aula pronto. Isso sim. Então, é isso que eu sempre falo. Nós precisamos valorizar os planejamentos. E planejar e montar é esquematizar, é distribuir o número de rounds, isso é distribuição de carga. Isso é uma periodização. Então Planejei essa sala, viu? Ó, sem saber, ó. Eu já planejei essa sala que eu te falei, né? Pensando no sistema. Pensamos no sistema. Porque para ti é tudo natural. Sim. Porque já está dentro de ti o teu modelo de procedimento de trabalho. 3 sacos, 3 Exatamente. sete solo, 3 bolas centrais, 3 cordas, 3 isso, 3. E aí a gente só vai trocando as estações. Claro, Vai levando 3 muda alunos. Muda o estímulo. Um dia trabalha mais focado na resistência, um dia trabalha na força. Porque é essa que é a questão. Tudo na vida tem que ter o planejamento. Improvisar toda hora, de vez em quando dá para improvisar, entendeu? Então, por isso que eu falei nisso, porque hoje nós temos na CB Box, na equipe olímpica, um modelo que já foi planejado há muito tempo, um procedimento de trabalho que a gente vai repetindo. E que tá dando sucesso. Então, por exemplo, eu não vou inventar agora para Paris, vou querer inventar um novo sistema de trabalho. Se eu tive um sistema aqui de 17 a 21, nós pegamos 5 medalhas mundiais, 3 medalhas olímpicas, 7 medalhas pan-americanas. Por que eu vou querer mudar o sistema? Tá dando certo. Entendeu? Então é isso que às vezes eu vejo muita, e agora eu falo isso não só no boxe, eu falo isso de forma geral, na preparação física geral. Querem inventar muita coisa e esquecem às vezes daquele básico que dá o resultado correto, né? Isso serve para manopla, isso serve para saco, isso serve para estilo de luta. Isso não é só para boxe, isso é para qualquer modalidade de luta, né? Qualquer modalidade de luta. E assim nós vamos, né? Eu quero saber, cara, do pessoal que tu trabalha, que tu convive,
Não precisa citar nomes, Claro. tá? Mas assim, ó, características, tipo, da galera lá, né? Quem é que te dá mais trabalho? Tu é tipo paizão de alguns? Tem gente que chega lá, pô, Matheus, tô com um problema, aí tu, pô, chora no meu ombro aqui. O que deve acontecer isso? Na verdade, eu tenho uma característica bem diferente do técnico paizão, né? Eu não é muito meu feitio. Então, na verdade, a gente faz uma gestão de pessoas, né? O treinador, ele faz gestão de pessoas. Tá. Eu não posso me preocupar só com a carga de treino, né? Porque envolve ali o ser humano, né? Certo. Que tem o problema dele pessoal, que tem os seus medos, que tem as suas Exato. angústias. Eu sou um cara muito rígido, né? Eu não sou um cara muito sensível, né, com os atletas. Inclusive, com conversas com a psicóloga da equipe, tentou até me convencer a ser um pouco mais sensível e tal, mas não é muito a minha característica. Então eu não sou realmente um treinador muito paizão, muito sensível, muito... Eu tinha esse defeito de não ser tão humano, de deixar o meu foco pelo resultado, eu era tão obcecado por ter resultado, tão obcecado em conquistar resultado, porque eu trabalho muito com número, com dado, eu sou um cara que vejo quantas medalhas ganhou no outro, eu quero superar sempre, então que às vezes me cegava um pouco até essa questão pessoal. E eu tive que trabalhar isso e tentar melhorar isso, porque é muito fácil a gente criticar só os outros e não se autocriticar, né? Certo. Só que na minha equipe eu tinha o Amônio Silva, que é o Moni, né, treinador da Bahia, e o Leonardo, como assistentes diretos, que são dois caras espetaculares nesse quesito humano. Eles são fenomenais em trazer o grupo, em conversar. Então, eu não faço nada sozinho, né? Sim, sim. E eu sei utilizar o grupo. Então, realmente, nesse quesito mais paizão, o Moni e o Leonardo assumiam essa questão. Tira bom e tira mal. Então, mas o meu relacionamento com o Herbert sempre foi muito respeitoso, mas sempre foi um relacionamento muito de homem. Sabe aquele negócio? Porque o Herbert é um cara que tem a sua opinião muito firmada, é um garoto muito sentimental também, emotivo e passa tudo que ele sente. E nós tivemos alguns conflitos, mas que foi importante porque também fez ele evoluir, né? Eu tenho um relacionamento com a Bia hoje de muito carinho, pelo tempo já junto, desde 2016 que ela está já com a gente, então a gente se aproximou muito por conviver muitas situações difíceis juntos, de derrota, A Bia de é vitória. carismática? A Bia é muito carismática, uma pessoa muito... Que consegue conquistar o público onde ela está lutando. Então com ela, hoje eu tenho um relacionamento muito fácil, porque nós já passamos por problemas também, de brigas, mas assim... Cada atleta é um ser humano diferente. Então eu trabalho com o Abner de uma forma, eu trabalho com o Keno de outra forma. Então o Keno tem um tipo de problema, o Abner tem outro tipo de problema. Então a gente, junto com a psicóloga, junto com os assistentes, a gente tenta identificar. Mas eu cobro muito o seguinte, velho, eu cobro muito que a vida é feita de problemas e soluções. E ele é atleta de alto rendimento. Então a função dele é chegar às 7 da manhã e treinar, 2 da tarde e treinar. Porque se tu é um executivo de uma empresa, tu tá com problema pessoal, tem que trabalhar, velho. Exato. Agora porque tu até tá com problema pessoal não consegue treinar, eu tô mal de cabeça para treinar. Eu não consigo aceitar isso. Tá mal de cabeça? Treina. Ele escolheu, é a profissão. Tá com dor de cabeça? Treina. Depois toma um remédio pra dor de cabeça. Eu tô com um problema, eu tô triste. Treina primeiro, depois tu continua triste, não tem problema. Agora, eu não vou treinar porque eu não estou triste, não vou treinar porque eu estou com dor de cabeça, não vou treinar porque meu cachorro está doente, não vou treinar porque meu cachorro morreu, aí não pode ser atleta. É o teu trabalho, é a tua profissão. Trabalho. Então eu sou um pouco... Não tenho... Meu fio é meio curto para essas coisas aí. Porque eu tô lá, com problema, sem problema, eu tô lá. 6h50 da manhã e todo 2 da mundo tarde. tem, né, Matheus? Todo mundo vai ter problema, né, cara? Tem então, que saber o lidar com atleta isso. de alto rendimento tem que saber sempre estar se superando em cima da dificuldade, todos os dias. Porque para subir no ringue e ficar tomando soco na cabeça todos os dias, a profissão de boxeador é uma profissão muito difícil. Sim. É muito difícil, porque toma pancada todo dia na cabeça. Por mais que tu faça defesa, tu vai tomar golpe. Né? Então o boxeador já se auto-supera, porque ninguém sobe no ringue sem medo.
Ninguém nunca subiu no ringue sem ter medo. Ele tem que saber trabalhar com isso, né? Ele Então o problema não é sentir medo, o problema é não saber lidar com o medo. O problema não é estar nervoso, é não saber lidar de estar nervoso. O problema não é estar ansioso, é não saber controlar a ansiedade. Exatamente. Porque nós vamos sentir tudo isso, Exatamente. Nós temos que saber controlar. Então eu também fico com medo, nervoso, ansioso, mas eu aprendi a controlar. Então o atleta que vai subir no ringue 30 vezes por ano, 30 lutas por ano, se toda vez ele for lutar e tá nervoso e chorar, não serve para ser atleta. É verdade. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Infelizmente, a gente está estourando a gente horário. Está estourando horário. Cara, e a música na tua vida nunca mais? Eu cheguei a pensar, cheguei a pensar que ele ia trazer o eu desci aqui para ir no banheiro, eu toquei aqui nesse salão vários eventos já. É mesmo? Que legal! Casamento, formatura, eu tocava sax aqui. Lembra quando tinha telegrama ao vivo? Tava um cara tocando, aí lia uma mensagem, pegava fogo. Uma vez eu fui fazer um telegrama, eu fazia isso direto aqui em Porto Alegre, por tudo. Aí eu fui fazer um telegrama ao vivo um dia, eu espero que não seja o menos essa pessoa. Bateram na porta, assim, na verdade a gente foi no trabalho do cara, o cara não estava no trabalho, era uma venda de carro. Aí fomos no apartamento do cara, eu, a moça que lia, batemos na porta, já entrei tocando Bem Que Se Quis, da Marisa Monte, Bem Que Se Quis. Comecei a tocar assim, velho, comecei a achar estranho, porque tava o cara, a esposa e os filhos, né, eu comecei a tocar e na hora me liguei, velho, isso aqui tá mal, velho. Só que a menina do meu lado pegou e pá, começou a ler, você era amante do cara que tinha mandado. Aí eu ainda toquei a última música, quando a gente saiu, fechou a porta, começou a gritaria. Cara. Então tem cada história de evento. Mas eu vou ter que fazer mais. Não, a gente vai ter que ter mais uma live. Mas eu parei de tocar, velho. Eu toquei muito, tocava em bar de jazz na noite, tocava em banda de pagode, eu tocava em tudo que era lugar eu fazia, mas porque minha mãe foi professora da URGS, 35 anos da música clássica da URGS. E meu pai é um engenheiro que tem banda até hoje. Meu irmão mais velho é violinista, morou 10 anos em Londres, foi para os Estados Unidos, agora voltou. E o mais novo é regente de orquestra de coral. Que coisa. Então eu acabei indo, mas eu sempre fui da parte da educação física. Eu gosto muito que toquei, mas não faz mais hoje parte da minha vida. Então eu posso dizer o seguinte, ainda bem que tu não seguiu na música, né? Porque quem ganhou com isso foi o boxe, né? Quem ganhou com isso foi o boxe. Não, cara, um dia, se tu quiser, daqui, ver a tua agenda, vamos fazer uma live, tu lá em São Paulo, eu em Porto Alegre. Não, porque eu quero ouvir tem muita histórias, cara. Isso aí, cara, eu quero ouvir isso aí também. Tem tragédia, entendeu? Tem muita tragédia nessas coisas. Eu sei que tem gente aqui, não vou dizer nome, tá, mas tem gente aqui que, apertou agora, hein? Bom, mas deixa assim. Ó, tá todo mundo rindo ali, ó. Tá? Cara, a gente realmente está estourando. Quando o assunto é bom... Não para, boxe não para, velho. Não para, ainda mais contigo. A mulher já falou workshop, falou de boxe, não para nunca. Ainda mais contigo, E a gente não entrou em escola de treinamento ainda. Falar sobre o método cubano, como treinar nos Estados Unidos, como, viu só? Contra-golpeadores dos negros americanos, os mexicanos. A escola médica, por que o México não tem tanta medalha olímpica e tem muita no profissional? Todo mundo pergunta, por que o México não é campeão olímpico? Só no profissional. Então aqui, ó, vou deixar para vocês, ó, me comprometo a daqui a algum tempo, né, fazer uma live com o Matheus. Ele vai estar lá em São Paulo, num período que ele possa conversar comigo. Eu vou transmitir aqui de Porto Alegre e a gente vai entrar nesses assuntos que a gente infelizmente não teve tempo. É muita coisa, não teve tempo de falar sobre isso hoje, tá? Antes de eu pedir para ele, né, das últimas palavras, o que eu quero fazer? Primeiro, eu quero agradecer, vocês não estão vendo, mas isso aqui está acontecendo hoje, eu posso dizer que é o meu primeiro podcast, o Bate Luvas. Estou estreando contigo, tá? Meu primeiro podcast. Um pouco improvisado, que é o primeiro, não sabia muito bem como fazer, mas isso só está acontecendo porque tem dois caras ali atrás, ó, os meus amigos, alunos, também funcionários da Sojipa, tá? Pessoal do TI, o Totonho e o Emerson. Cara, sem eles, eu falo Totonho e ele fica rindo, mas pô, todo mundo te chama de Totonho, cara. Tu quer que eu diga o que mais? Ele disse, não vou falar, não, deixa assim. Tá? O Antônio e o Emerson tá coçando a cabeça ali, ó. Cara, esses caras são fantásticos. Tá, se não fosse, você não tem ideia do monte de cabo que tem aqui, que, cara, eu não sei o que fazer. Os caras, ó,
meus parabéns para vocês, tá? Graças a vocês que isso aqui está acontecendo, tá? Quero agradecer ao Clube Sojipa, que é o clube onde eu tenho a estrutura da AGT montada. Eu estou aqui na Sojipa há 5 anos e 8 meses, né? E a Sojipa me permitiu, né, fazer essa transmissão hoje aqui. Clube Sojipa, muito obrigado, tá? E quero agradecer também a alunos, a amigos, né? Muito legal. Um número pequeno, porque a gente ainda está na pandemia, então tem todo um cuidado que a gente tem que ter. Então, galera que veio aqui hoje também, tá? E, cara, Matheus... Não, tamo junto, velho. Tamo junto aí. Tu é uma lenda já, né, cara? Tu é uma lenda. E eu acho que eu consegui provar para vocês, tá? O ser humano que é essa figura, porque você só vê ele ali, ó, na hora das conquistas, né? Mas eu tô provando aqui, ó, esse cara é muito legal, gente. Esse cara é muito bacana. E pena que ele não trouxe o sax, cara, pra tocar. Mas assim, ó, eu vou dar um tempo para ele ensaiar e na próxima conversa que a gente tiver à distância... Não, ou à distância mesmo, lá da casa dele. Vamos fazer um Telegram ao vivo para alguém, né? Vamos fazer um Telegram. Eu toco e o Aimoré lê a mensagem. Tá? Quero mandar assim, ó, quero mandar um beijo para os meus alunos que estão assistindo, quero mandar um abraço para a galera que é teu seguidor no Instagram, que hoje está assistindo, que não me conhecia, passou a me conhecer a partir de agora, tá? Miriane, amor da minha vida, a gente acabou de vir de Blumenau, fomos passar o ano novo lá, tá? E outra coisa, a próxima vez que o senhor e a sua esposa e as suas filhas estiverem pela Serra Gaúcha, faltou ligar, né? Faltou ligar. Vamos fazer um churrasquinho lá em casa. Olha, o que eu comi de churrasco aqui esse ano, velho, matei à vontade, velho. Que bom, cara. Churrasco de espeto, né? Opa. Mateuzinho, vou deixar alguns minutinhos agora, tu te despedir da galera e as últimas palavras. Quero te agradecer, velho. Na verdade... Gostou de estar aqui com a gente? Porra, foi bem recebido? Pô, Sojipa, eu fico muito feliz do boxe estar dentro da Sojipa. Vamos ver o que o futuro vai... Eu tenho muitos sonhos ainda para o boxe olímpico brasileiro. Espero que o boxe se mantenha nos Jogos Olímpicos. Sim. Que até o momento a gente está fora de Los Angeles 2028, por problemas de corrupção da Federação Internacional. Para Paris estamos garantidos, mas eu estou torcendo para que isso se resolva e a gente continue com o boxe nas Olimpíadas. Eu tenho projetos aí de a confederação crescer mais ainda e logo quero também me aposentar de técnico já, né? Mas espero que no futuro nós tenhamos bons projetos aí no Brasil. E tu sabe que assim que a GT 400 estiver pronta, né, independente de ter aquele evento ou não, tu tá convidado. Se estiver passando por aqui, por Porto Alegre, quiser trazer algum dos seus... Cara, isso aqui... Não, vamos vir. É a nossa casa. Porto Alegre é minha casa, né? Não, eu estou em São Paulo, mas a minha família toda tá aqui, né? Eu ainda vou voltar, né? Com certeza. Gente... Valeu, galera. Obrigado de novo. Matheus, gente, vamos nos ver então daqui a pouco, em algum outro momento, em algum outro podcast da AGT, o Bate-Luvas, certo? Muito bom. Sensacional, né? Essa aí é tua. Não, vou levar. Tá, meu amigão? Gente, muito bom.